Bem-vindos de volta ao canal Vesgo Resenha, o canal que estava meio fora do ar aí. Eu andei tendo uma mudança de vida. A mudança que eu me refiro é um garotinho de 6 meses que nesse momento vai alegrar a nossa vida. Então por isso meu sumiço do canal, mas agora que ele já está aí quase um mocinho com seus 6 meses de idade, a gente já consegue se organizar de forma melhor e eu estou voltando à ativa para trazer para vocês um pouco mais de conhecimento. Inclusive o motociclista que está passando aqui agora está indo curtir o canal e você tem que fazer a mesma coisa, senão a loira do banheiro vai atrás de você, tá? Passado esse momento de espanto, hoje eu vou apresentar para vocês Gente Pobre, do Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Para quem já conhece o canal, sabe que tem outras resenhas dele e que eu sou completamente apaixonado pela literatura russa. Esse livro de hoje foi o primeiro livro escrito pelo Dostoiévski, se eu não me engano ele tinha 24 ou 26 anos. E você, aos 24 e 26 anos, escreveu algum livro que entrou para a história da literatura clássica mundial? Bom, eu aos meus 24 anos comi a terra. Mas é a vida, nem todo mundo nasce gênio, nem todo mundo nasce Dostoiévski. Esse livro, o título do livro é muito propício para os personagens. O livro é um romance epistolar e para você que não sabe o que é isso, eu te explico, porque também aprendi há pouquíssimo tempo. Isso significa que é uma troca de cartas entre os personagens. Mas quem são esses personagens? O personagem é o Makar e a Varienka, a abreviação de Varvara. Eu me recuso a tentar reproduzir o sobrenome, porque ler livro russo é simplesmente não entender o sobrenome dos caras. Mas isso não tira o brilho nem a genialidade do livro. O Makar é um funcionário público de saúde muito frágil e que anda sem dinheiro para comprar um agasalho, para comprar uma meia, para trocar suas botas. E a Varvara também é uma adolescente, isso fica bem claro no livro, que ela é uma adolescente, que ela é uma menina muito jovem, órfã, que também é muito pobre. Logo no início do livro, fica muito claro que o Makar envia pequenas remessas de dinheiro para ajudar a saúde e a vida da Varvara. Os dois vivem em um cortiço e não ficou muito claro se é no mesmo cortiço, né? Se é um bloco muito grande ou se eles são vizinhos próximos. Fato é que do apartamento dele é possível ver a janela da Varvara. Embora eles tenham esse grau de parentesco e no livro ele trate ela com muito amor e com muito carinho, ele se recusa a visitá-la. Por quê? Para manter o recato. Haja visto que uma visita de um homem solteiro a uma jovem solteira na época poderia escandalizar a menina e assim torná-la mal falada. O livro se passa em São Petersburgo, que naquela época era um reduto de pobreza. Se você for dar uma pesquisada, uma googada, você vai encontrar relatos de como era a vida nessa época, no século XIX, naquela região. E também na Rússia existiam escalões de funcionários públicos, né? Se hoje em dia, aqui no Brasil, ser funcionário público representa algum grau de estabilidade, na Rússia da época não era assim. Um funcionário público de baixo escalão passava fome, passava necessidade e não tinha dinheiro para a manutenção da sua vida, tá? No livro, essa troca de cartas entre eles é uma coisa que em certos momentos chega a dar angústia, porque eles relatam a pobreza um do outro, eles falam sobre a péssima condição da existência do ser humano pobre. Esse livro é muito interessante porque o Dostoiévski conseguiu capturar aqui o estado de degradação espiritual, físico e mental de uma pessoa que é desassistida, seja pelo Estado, seja por familiares que têm condições de ajudá-la, né? Então, em todo momento é possível entender muito bem o quanto essa pobreza degradou não só a saúde física, como também a saúde mental dos personagens. Nessa troca de cartas entre eles, fica muito claro que não só a doença aflige todos eles, mas como também o Makar relata em vários pontos em que o pobre é tido como um trapo, como algo ruim, terrível. Ele mesmo se considera um pária da sociedade em certos momentos do livro. Ele se declara um pária pelo seu estado de pobreza, por ele não conseguir manter a sua vida, o seu sustento.
não é mesmo? Então, isso é muito interessante, porque nós estamos falando de um livro que foi escrito no século XIX, e se você traz essa realidade para a realidade de hoje do Brasil, onde você tem aí 10 milhões de analfabetos, você tem milhões de pessoas com insegurança alimentar, pessoas abaixo da linha da pobreza, você vê que aquela crítica eslava do século XIX talvez se encaixe num país de pluralidades pouco encontradas no mundo, que é o Brasil, em relação à pobreza. Né? E se a vida já é difícil para o Makar, para a Varienka é ainda pior. Veja bem, nós estamos falando de uma menina órfã numa sociedade do século XIX. Ou seja, ela faz alguns pequenos trabalhos de costura, presta serviço para algumas pessoas, ela mora com o que seria a sua ajudante, mas para mim não ficou claro se ela era uma empregada, até porque elas trabalhavam juntas em várias ocasiões, mas dá a entender no livro que são, na verdade, colegas de quarto, sendo a mulher muito mais velha que a Varvara. A Varvara teve uma história um pouco triste, o pai foi à falência, né, se entregou aí aos vícios, a mãe faleceu depois também com uma doença, e o livro dá a entender até que faleceu com um certo desgosto da vida, né? Então, ela foi morar na casa da Anna Fyodorovna, eu acho que assim se pronuncia, e essa mulher, em todo o tempo, em toda a história, fazia questão de lançar no rosto delas, de jogar na cara delas, que elas eram sustentadas e que elas viviam ali de favor, e a vida lá era um inferno, né? Era a casa de uma sogra, Depois disso, cansada dessas humilhações, após a morte da sua mãe, ela se muda para esse cortiço e sozinha tenta ali seguir com a sua vida. Mas vamos analisar o contexto. Uma menina pobre e órfã no século XIX. Ou seja, para que ela tivesse a dignidade, para que ela fosse considerada uma mulher, talvez até uma mulher digna, uma mulher honrada, ela precisava de um casamento. Porque se hoje em dia já é difícil uma mulher ser respeitada, imagine no século XIX. Né? Então, aparecem pretendentes para ela, né? E ela acaba se vendo forçada a se casar com um homem, né? E até peço desculpa pela palavra, um escroto. Criança sai no vídeo nesse momento. Por quê? Porque ela precisa se sustentar. Ela tem a saúde frágil, ela tem suas questões psicológicas, e a velhice para uma mulher solteira não era das melhores opções para a época, né? A gente está falando aqui de uma sociedade que não tratava bem as pessoas que eram pobres, né? Principalmente na cidade onde havia ali o reduto da pobreza da região. É interessante observar nesse livro que o Makar tem uma dependência psicológica dela, porque quando ela cita, quando ela fala que pretende se mudar ou se casar, ele já entra em ação dizendo: mas quem vai cuidar de mim? Como eu vou ficar aqui? Apesar de a visita que ele faz à casa dela é sempre uma coisa muito escassa, então eles se veem pouco, eles mais trocam cartas, porque ele quer guardar ali o recato da jovem, mas ele não tem condições de sustentá-la, ele não tem condições de mantê-la. E no livro até é relatado em alguns pontos a questão alcoólica que ele tem, né? Então ele usava até esse alcoolismo para tentar esconder ou enganar a sua pobreza. Uma questão que é muito bonita nesse livro é que, apesar da adversidade, esse é meu filho, apesar da adversidade, eles estão sempre muito seguros de que as coisas vão melhorar, né, com base na fé. A gente está falando da Rússia, que é que tem a religião ortodoxa, né? A religião ortodoxa é algo muito antigo na Rússia, é algo antes do Ivan o Terrível, né? Então, são pessoas cristãs que em todo momento depositam a esperança em Deus, coisa que eu também faço na minha vida. E também, uma das coisas que eles usam, né, para fugir da realidade ou para esquecer essa vida triste é a literatura. Então, eles fazem comentários sobre a literatura do Pushkin, do Gogol, eles trocam livros, e isso é muito bonito no livro. Tem um trecho do livro onde ele diz para ela que a literatura é algo bonito, que é algo importante, né? E então essa literatura, a literatura em si, é usada pelos personagens como uma espécie de fuga da sua realidade. O livro ele traz também as questões ali do cortiço, né, das pessoas pobres que vivem ali, dos hábitos dessas pessoas que estão inseridas naquele contexto de pobreza. E uma coisa que eu notei e que eu achei muito interessante
Nesse livro, o personagem, Macar, ele se considera um pária da sociedade. E sabe quem isso me lembrou? O Fabiano, de Vidas Secas. O Fabiano, de Vidas Secas, né, livro do Graciliano Ramos, brasileiro, um dos melhores livros do Brasil, na minha opinião, inegavelmente. O Fabiano, ele se considera um bicho, ele se considera um animal. O Fabiano mal falava, ele emitia sons guturais como se ele fosse um cavalo. Ele acreditava nisso, né, que ele fosse um animal. E aí, volto a falar, talvez isso seja a consequência da degradação humana por conta da pobreza extrema. E as histórias de Graciliano e do Macar são separadas aí com um pouco mais de um século, um pouco menos, eu não me lembro exatamente, com certeza tem um século aí de diferença entre esses dois personagens. Então, você já consegue traçar um paralelo que é nitidamente visível. Não importa qual país se viva, a consequência da pobreza é a mesma no espírito humano. O que mantém essas pessoas vivas é a fé que elas têm em Deus, né? Isso trazendo aqui para o nosso contexto cristão, nosso país sendo cristão, e também a Rússia, embora a Rússia seja ortodoxa, né, a Rússia é também um país cristão. A Igreja Ortodoxa, que tem muita similaridade com a católica em alguns aspectos. É só para você entender, você que nunca ouviu falar sobre a Igreja Ortodoxa, ela não é uma igreja protestante como a Assembleia ou alguma outra, né? Ela está mais assimilada à católica do que as igrejas protestantes da Reforma Protestante de Martinho Lutero, tudo bem? Então, eu recomendo a leitura desse livro para vocês? Sim, recomendo muito. É muito importante que vocês leiam esse livro, não só como entretenimento, mas também para entender as questões que eu citei aqui para vocês, e para vocês se encantarem com a literatura russa, se encantarem com a beleza de um escritor tão jovem, que mesmo sem experiência nenhuma consegue traduzir em um livro um aspecto tão angustiante da vida de pessoas pobres, tá? Eu não vou falar sobre o final do livro, é um livro curto, gente. Eu não recomendo esse livro aqui da editora Príncipes, tá? Ele foi traduzido do original russo, mas assim, eu recomendo que vocês procurem na editora 34, porque a qualidade da editora 34 de encadernação, eu digo, é muito superior à da Príncipes, tá? Então, não só o valor é um pouco mais alto, mas acaba compensando, talvez pelos comentários que possam vir aí no final do livro, do tradutor ou de algum historiador. Então procurem, mas se não tiver, vai esse aqui também, porque o importante é ler o texto, não é mesmo? Eu sei que falei muito rápido, mas esse é o primeiro livro que nós vamos resenhar. Eu quero trazer para vocês, na próxima resenha, um livro do Jô Soares que eu li há pouco tempo, que é muito engraçado, tá? Que é bem famoso, Assassinato na Academia Brasileira de Letras, e depois também Machado de Assis, que vocês sabem, tá com o pai. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. E não se esqueçam, se inscrevam no canal e um beijo do Vesgo.